A mensagem de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Abra sua Bíblia para acompanhar. O texto também será transmitido, projetado aí para vocês, e você pode acompanhar. Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Senhor, obrigado pela sua ressurreição. Obrigado pela morte. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e assim nos deu vida. O Senhor é maravilhoso, santo, santo, santo. Fala conosco através dessa mensagem e que o Senhor toque os nossos corações nessa noite. É para a tua honra e glória que fazemos. Amém e amém. Eu quero usar esse texto bem conhecido de Marcos 16, talvez um dos textos mais lidos no dia de hoje, no período da Páscoa. Talvez esse seja o texto mais lido nos cultos que estão acontecendo ao redor do mundo, ao redor do Brasil. Mas eu quero passar a ideia de tudo que está acontecendo aqui, esse texto para você. Não simplesmente fazer como geralmente fazemos aqui, uma exposição verso a verso, mas sim contextualizar toda a história do Senhor para você. Porque a Páscoa, na verdade, ela foi instituída por Deus na libertação do povo do Egito. Aquela escravidão do povo em Israel. E lá as orientações de Deus eram bem claras. Eles tinham que matar um cordeirinho de 1 ano, puro, sem nenhum defeito, passar o sangue nas portas, aquele sangue que os protegeriam. Eles deveriam fazer uma alimentação também, comer seus pães sem fermento, com ervas amargas. E era para eles ficarem prontos. Prontos para partir. Prontos para serem libertos. Porque a Páscoa foi instituída por Deus como sinal de libertação. Um sinal daquilo que viria, que seria a verdadeira libertação. A Páscoa que hoje é substituída pelo sacramento da Santa Ceia. Existiam 2 sacramentos onde o povo de Israel era detectado. Para ser povo de Israel, precisava participar desses 2 sacramentos. Primeiro, a circuncisão. A circuncisão de todo homem, representando também as mulheres no 8º dia, logo no início do seu nascimento. Representando então que ele fazia parte do povo do Senhor. Que ele foi inserido no povo do Senhor. E como um nascido do povo do Senhor, sim, ele tem muitas vantagens perante a outras pessoas. A circuncisão
que é substituída pelo batismo do nosso Senhor Jesus. Como diz lá em Colossenses. E a Páscoa? A Páscoa, a libertação do povo do Egito, que é substituída pela Santa Ceia, onde nós relembramos, comemoramos a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. É por isso que eu quero falar uma coisa para você. Se você escutar alguém falando que cristão não comemora a Páscoa, ele não está errado. Porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia do Senhor. E nós lembramos e somos abençoados pelo que o Senhor fez. Como símbolo de pertencimento ao Senhor, e agora então um símbolo de que nós somos sustentados espiritualmente, somos selados, pertencemos ao povo de Deus. Circuncisão, que é o batismo, e a Páscoa, que é a Santa Ceia, praticada pelo povo de Deus. Isso desde a infância. Então nós podemos realizar a Santa Ceia hoje, e alguns irmãos já tentaram fazer isso na história, e é bem propício para os cultos. Nós poderíamos realizá-la em todos os cultos. Porque a Santa Ceia nós lembramos da Páscoa, que lembramos da libertação, então lembramos que somos e fomos libertos pelo Senhor. Mas nós temos o costume, você sabe muito bem, de participarmos da ceia uma vez ao mês, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas com o mesmo propósito. Lembrando que o nosso Deus, ele tinha planejado isso, desde antes da fundação do mundo. A morte e ressurreição de Jesus, ela já havia sido planejada desde antes da ressurreição do mundo, porque diz lá em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto antes da ressurreição, antes da fundação do mundo. O Cordeiro que se encarna de uma forma misteriosa. Na verdade, não nasce, se encarna, porque ele já era vivo, mas vem até esse mundo. Se encarna o Senhor Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. E por que Jesus se encarna? Por que nós lemos um texto aqui que Jesus ressuscitou? Por que Jesus precisou morrer? E aí nós temos que voltar lá atrás, no início das Sagradas Escrituras, onde fala dos nossos pais, dos pais da humanidade. Do primeiro Adão, como diz a Bíblia, que Jesus foi o segundo e perfeito Adão. Do primeiro Adão, que fez uma escolha errada que afetou toda a humanidade como representante da raça. E como diz as Sagradas Escrituras em Romanos, por causa desse erro, toda a humanidade foi afetada. Por causa do pecado de um só homem, a morte entrou para toda a humanidade. Então, a humanidade ia a passos largos para o inferno. E Deus, sendo justo juiz, ele tinha que resolver esse problema, por amor. E ele olhando para mim e para você, ele sendo justo, ele tem que punir o nosso pecado. Um juiz justo, ele tem que punir o pecado. Mas para punir um pecado tão grande, e que rompeu o relacionamento de alguém tão grande e eterno quanto Deus, precisava ser em alguém tão grande e tão eterno quanto Deus. Mas como o pecado foi praticado por pessoas tão seres humanos, tão homens iguais a nós, precisava ser pago por alguém tão homem, tão humano quanto eu e você. E o Senhor Jesus, ele é o ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem encarnado. Jesus Cristo nasce, se encarna,
cresce. Temos poucos relatos do nosso Senhor Jesus até os seus 30 anos, quando enfim era o reconhecimento do povo judeu de um rabino, de um mestre. E quando o apóstolo Paulo, fazendo uma alusão ao Senhor Jesus, falando sobre o amor, porque o Senhor Jesus é o amor encarnado, ele fala que o amor ele tudo suportou em obediência ao Pai e em amor a nós. Porque Jesus, como ser humano, como um homem como nós, mas perfeitamente como Deus, ele deixa a sua glória. Ele se esvazia de sua glória. Ele sofre coisas terríveis que ele nem precisava sofrer, sofre no deserto. Ele sofreu insultos que ele nem precisava sofrer. Tentativas de perseguição, homicídios. O Senhor Jesus, que é dono dos céus e da terra, dono de todo o ouro e da prata, não tinha lugar nem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus vem até essa terra cheia de pecados, com pessoas o seguindo justamente para tentar pegar alguma faísquinha dos seus milagres, ou seguindo para tentar achar algum erro no soberano Senhor, para tentar matá-lo, para tentar crucificá-lo. O Senhor Jesus viveu no meio de toda essa gente. Mas mais, viveu com seus discípulos, e por um deles, o qual conviveu por poucos ou longos 3 anos, foi traído com um beijo. Então, quando nós estudamos um pouco da Bíblia, um pouco de dramas psicológicos, um pouco de depressão, nós vemos que algumas pessoas, por causa de perseguição de gente de fora, eles ficam totalmente abalados. Outras, por causa de traições de amigos, é aí que eles se abalam, não ligam com as perseguições de fora, mas por causa da traição de um amigo, da decepção de um amigo, igual o caso de Davi, eles ficam totalmente abalados. Perseguição de fora, o profeta Elias, traição de amigos, Davi. O Senhor Jesus sofreu essas duas coisas. Ele sofreu duras penas por obediência, mas ele sofreu duras penas por amor. E mais, se já não bastasse essas duras penas, tem as horas antes da crucificação, quando ele já é traído por um beijo. Eu não vou expor fato por fato, mas um inocente é condenado ali. Irmãos, ser acusados de coisas que a gente faz, muitas vezes já é ruim, não é verdade? A pessoa está falando, mas de fato você faz, já é ruim, a gente fica bravo. Aí depois a gente pensa um pouco, fala, está certo. Mas ser acusado e condenado por uma coisa que não fez é muito injusto. O nosso Senhor Jesus ele foi açoitado. E presta muita atenção no que eu vou dizer. Dá um Google aí. Você pode pesquisar sobre o açoite romano. E você vai ver o que eu vou te falar agora, que a maioria das pessoas, ou muitos deles nem sobreviviam de tanta crueldade que tinha no açoite romano, o qual o nosso Senhor, o Cordeiro Santo, sofreu. Pedaços de metal ou de osso eram amarrados nas tiras de couro. Isso batia nas costas do condenado, do acusado, e isso cortava as costas daquele que era condenado ou acusado, e dessa vez condenado e acusado injustamente. É só você imaginar, hoje talvez uma cinta, mas nessa cinta com pregas de metal nas pontas, e você batendo, e batendo, e batendo, e batendo.
Mateus 27 fala que tiraram as roupas do nosso Salvador. Às vezes nós perdemos esse detalhe, né? Tiraram as roupas do nosso Salvador. Um sinal de menosprezo. O Senhor fica sem roupa, nu, perante soldados que o estavam escandalizando, tentando envergonhá-lo. Apanha, é acusado, apanha na fronte, nas costas, fica pelado, um tremendo sofrimento emocional de humilhação. E mais, mas não para por aí. A maldade não poderia parar por aí, não é verdade? Cobriram com o manto e deram uma coroa de espinhos a ele. Um cetro, simbolizando ou ridicularizando quem Jesus realmente era, o Rei dos Reis, o Rei de Israel, o Rei dos Judeus. Ridicularizado como profeta do Senhor, salve Rei dos Judeus, profetize quem o golpeou, diz o médico amado Lucas. Ridicularizaram o nosso Salvador, ele sendo o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Verbo desde antes da fundação do mundo, e pessoas cegas pelo ódio, pessoas cegas pelo pecado, o maltrataram, o ridicularizaram. Eles cuspiram na face de Jesus. Mais um sinal universal de menosprezo. Cuspir na cara de uma pessoa. E ainda o crucificaram. Considerado na época a pior morte dada aos piores presos, aos piores condenados. A crucificação era o desprezo para as pessoas. Eram malditos os crucificados, como diz Gálatas, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo fez tudo isso. Suportou tudo isso. Por causa de quê, meus irmãos? Por causa de quem ele suportou tudo? Em obediência ao Pai, mas por causa dos seus filhos. Por causa da minha vida e da sua. O Senhor suportou tudo isso. Ele se fez maldito por nós, sim, pendurado no madeiro. Ele suportou tudo isso por amor. Por amor. Tudo isso foi jogado em cima dele por amor. Ele que poderia muito bem, igual ele mesmo disse, apóstolo Pedro, não faça isso. Eu não poderia chamar uma legião aqui para me proteger. Eu não poderia fazer qualquer coisa. Mas não. Que seja feita a vontade do meu Pai. Porque era necessário que se cumprisse isso. Porque Deus, Pai, sendo santo e justo juiz, precisava sim cumprir sua justiça. E essa justiça de Deus que teria que ser em cima de mim, em cima de você, em cima de nós, pecadores, foi jogada em alguém tão eterno quanto Deus, mas tão humano quanto nós. Porque Deus precisava punir alguém. Então ele tira, ele desvia a sua punição e joga em cima do seu santo filho Jesus. É por isso que Jesus estava sofrendo tanto. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado na cruz. O pior não eram os açoites, o pior não era o desprezo. O pior é que ele estava sofrendo injustamente, mas por amor a mim
e amor a você. Como diz o Evangelho de Mateus, naquele momento, o sol se apagou. O próprio sol esconde a face, esconde o brilho do nosso Senhor. O Pai o abandona. O Pai, Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Porque o Senhor está tirando a sua paz, porque o Senhor está virando o rosto para mim, porque o Senhor está tirando a sua shalom, porque o Senhor está tirando o seu sorriso de mim, Pai. Pai, por que me abandonaste? E ali tem trevas por 3 longas horas. Mas a palavra fala que Deus se agradou, sim, em moê-lo, porque fez tudo isso em amor. Porque ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu próprio filho, então Jesus tinha que passar por isso, para que eu e você fôssemos perdoados por ele, para que eu e você hoje sejamos chamados de justos, não porque a gente não peca, mas porque o nosso pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Porque dali passaram-se 3 dias, o Senhor, após a morte do Senhor. 3 dias depois, chega o nosso texto. Chega o nosso texto. As mulheres vão ao túmulo. São apresentados aqui testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Eles foram no local correto. Era cedo, possivelmente 6 da manhã, era referência a 6 da manhã. Eles foram no local correto, eles não erraram ao túmulo. E aqui tem uma cena filme, uma cena até engraçada, porque imagina aquelas mulheres indo, conversando. Nós vamos lá no túmulo, como vamos tirar a pedra? Será que vamos encontrar alguém para nos ajudar? Será que soldados vão nos ajudar? Será que judeus vão nos ajudar? O texto sagrado diz que a pedra já estava removida. E a pedra era muito grande, mostrando que era impossível alguém ter feito aquilo. Mas sim, o que foi feito foi o sobrenatural de Deus agindo naquele momento. Para mostrar mais uma vez que Deus estava no início, Deus está em todos os momentos e Deus está no fim disso. Entrando no túmulo, eles viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E aqui, eu sei que muitas vezes nós romantizamos o texto, mas é aterrorizador o negócio. Eles não veem o corpo, mas vê um ser celestial, um mensageiro do próprio Deus, um mensageiro que atestaria aquela verdade. E o susto é grande, porque todas as vezes que aparece na Bíblia pessoas encontrando mensageiros com a presença, representantes do próprio Deus, o que nós vemos é um susto, porque são pessoas como nós, pecadores, malditos, que erram diante de seres santos, 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 que sequer têm alguma manchinha. É igual Isaías falou, quando ele se depara com a glória de Deus, ele simplesmente vira e fala: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Ai de mim, que eu tenho lábios impuros, estou no meio de pessoas de impuros. Mas a cena muda. O mensageiro do Senhor fala: não fiquem com medo. Ei, mulheres, não fiquem com medo. Sabe por quê? O que vocês estão pensando aí? O que vocês estão raciocinando, pensando o que aconteceu, aconteceu mesmo. Porque é Jesus.
Ele ressuscitou, Ele não está aqui, Ele cumpriu o que Ele falou, Ele venceu a morte, Ele perdoou, Ele salvou, Ele vive, Ele reina. O Senhor Jesus está vivo. Glória a Deus. Era tudo verdade, pode acreditar. Ele é o verdadeiro, Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus que morreu e venceu a morte. E por isso vocês são chamadas perdoadas hoje, mulheres. Não precisa ficar com medo. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Pode olhar o lugar que vocês tinham colocado. Vede o lugar onde o tinham posto. O libertador tinha nascido, ressuscitado, cumprido a sua libertação. A Páscoa foi cumprida. Todas as vezes que eles se reuniam para comemorar a libertação do Egito, era para apontar para essa verdadeira Páscoa. Era um sinal daquele que viria, daquele que não precisaria mais comemorar então a Páscoa, porque a Páscoa foi de uma vez por todas cumprida. O Cordeiro foi de uma vez por todas morto com um sacrifício único e eterno. Por isso que nós não precisamos mais de sacrifício. Por isso que nós hoje podemos tomar a nossa Santa Ceia e nos lembrar: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo nos libertou. Glória somente ao Senhor. Por isso que nós podemos ser fortalecidos por essas verdades quando tomamos a Santa Ceia. O texto continua falando que as mulheres estavam possuídas de temor. O mensageiro manda dizer a Pedro onde Jesus iria encontrá-lo, mas elas, possuídas de temor, nada disseram a ninguém. Interessante essa parte do testemunho, né? A parte do testemunho que fala que elas continuaram com medo, porque elas são apenas humanas. É interessante como as Sagradas Escrituras mostram como nós, eu e você, somos apenas humanos, falhos. Mostrando que aquelas mulheres, mesmo diante da visão delas, não vendo o Senhor, diante da visão do mensageiro celestial, elas ainda ficaram com medo. Nós não precisamos ter vergonha de falar que nós somos fracos, que nós temos medo. Porque quanto mais fracos nós formos, mais dependentes do Senhor nós seremos. Coisa maravilhosa é poder olhar para os nossos irmãos na igreja, olhar para dentro de nós mesmos e termos a certeza de que nós somos fracos, falhos, mas que nós temos um Deus que é forte, que é perfeito e que não erra. A ressurreição é o ponto alto do Evangelho. O Senhor Jesus aparece depois para mais de 500 pessoas, antes de subir aos céus, e estar à direita do Pai. E Ele está vivo, meus irmãos. Vivo. Vivo. Ele, Jesus Cristo, homem, está vivo. Não são igual pessoas iguais a Lázaro, que Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu novamente. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou e vive eternamente. Hoje o Senhor Jesus, Ele é fonte de vida. Ele é a vida e é a fonte de vida para quem crê na mensagem do Evangelho. E eu quero falar para você que não é filho, filha do Senhor. Creia na mensagem do Evangelho hoje. Creia na morte e na ressurreição do Senhor Jesus hoje. E você será salvo eternamente, porque o Senhor é a fonte da vida. Creia no Senhor Jesus e nem a morte vai te separar do amor dele. A morte entrou pelo primeiro Adão.
A vida entrou pelo segundo Adão, esse Jesus Cristo perfeito e santo. Ele que restaurou a vida e vai, no final de tudo, restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E essa convicção nos leva a obedecer, a falar do amor do Senhor para todas as pessoas. Para todos. O que Jesus Cristo fez por você, você deve anunciar a outras pessoas também. A outros que não conhecem o nosso Deus. A outros que estão afastados do nosso Deus. A outros que estão necessitados deles. O Senhor Jesus Cristo te salva. Para que você agora seja instrumento nas mãos dele. Para que ele alcance o resto do povo dele. Esse povo que ele está reunindo. Esse povo que será reunido nos céus. Esse povo que participará das bodas gloriosas do Cordeiro. Esse povo que nem a morte vai pegar. Esse povo que pode vir o coronavírus, pode vir tudo. Jesus já venceu. Jesus já venceu o vírus. Jesus já venceu a morte. Jesus, ele é a vida eterna. E eu e você, e todos aqueles que creem nele, terão a vida eterna juntamente com ele. E desfrutarão da presença dele eternamente. Que Deus abençoe muito o seu dia. Que hoje você possa lembrar, relembrar, se alegrar que Jesus Cristo é vivo, que Jesus Cristo morreu pelos seus filhos, que você que é filho de Deus, que creu no Senhor, você é perdoado. E simples assim. Você é justificado. Você é santo. E a hora que Deus Pai olha para você, ele não vê simplesmente você com o seu nome. Ele vê você como uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro. E por isso nós podemos comemorar. Por isso nós podemos nos alegrar com a verdadeira libertação. A libertação espiritual que o Senhor já nos deu. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela verdadeira libertação. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque hoje, mais de 2000 anos depois, nós podemos nos lembrar do Senhor, da libertação que está no Senhor. Nós podemos te adorar, Pai. Obrigado por tudo, Deus. O Senhor é maravilhoso e santo. Continua falando conosco, colocando essa verdade em nossos corações. E que essa verdade seja espalhada através da igreja, Deus. Eis-nos aqui, para sermos usados pelo Senhor, para pregarmos essa verdade a toda criatura, Deus, até a volta do Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Esse povo que aguarda ansiosamente a volta santa do Cordeiro que é santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e um bom domingo para você.